Olá, mulheres preciosas, aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos ainda na leitura do livro A Face Oculta do Amor, Desmascarando o Espírito de Sensualidade, do autor Marcos de Souza Borges, da editora Jocum. Nós vamos entrar então hoje para o último capítulo do livro, nós estamos no áudio 20. Esse capítulo eu creio que nós vamos ter que fazer uns 3 ou 2, tá? Então aí nós temos mais 2, 3 dias para finalizar então esse livro maravilhoso de muito aprendizado. Vamos lá? A fraqueza de Sansão e o temor de José. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmos 25, 12. Essa pergunta sugere que Deus está procurando atentamente pessoas que tenham a preciosa qualidade de temê-lo, para iluminar de maneira sobrenatural o seu caminho. Não estamos falando de ter medo de Deus e viver debaixo de uma opressão religiosa, mas da graciosidade de se ter a disposição íntima de viver de acordo com o senhorio e a sabedoria de Deus e soberania de Deus, amando o que Deus ama e aborrecendo o que ele aborrece. Enquanto o homem que tem o temor de Deus enxerga o seu próprio caminho com os olhos dele, o que abandona terá os olhos do entendimento arrancados. Esta é uma conclusão dramática do paralelo que propomos entre José e Sansão. Para demonstrar mais detalhadamente os efeitos que o temor de Deus tem no destino do ser humano, vamos colocar lado a lado a vida destes dois grandes homens da Bíblia, Sansão e José. Ambos tinham um chamado ministerial de grandes proporções. Ambos também se tornaram personalidades proeminentes em suas gerações. Para se estabelecerem em tudo quanto Deus teria para eles, passaram pelo teste que todo homem chamado por Deus passa. O teste da pureza, que expressa o nosso controle sobre os picos sentimentais e os desejos ardentes. É exatamente isto que faz a diferença entre alguém que anda ou não anda no espírito, entre o verdadeiro e o falso sucesso. Ambos foram confrontados de maneira forte e insistente pelo espírito de sensualidade, o que representou um crivo para que pudessem ser empossados e sustentados espiritualmente numa dimensão mais elevada de autoridade. Diante da mesma prova, enfrentando as mesmas hostes demoníacas, apesar de ambos obterem grandes vitórias, eles tiveram um fim bem diferente, como vamos apresentar. A fraqueza de Sansão. A transgressão da debilidade sentimental crônica. Parece que este título não combina muito com Sansão, mas um fato extremamente relevante em Sansão foi a sua vida moral debilitada e desprovida do temor de Deus. Na sociedade atual, onde a ética do caráter está fora de moda, este modelo de fraqueza assimilado por Sansão se torna mais sutil ainda. Sansão foi um dos homens mais investidos do poder sobrenatural de Deus. Não se sabe de alguém que tenha tido poderes semelhantes, a não ser em fantasias de super-heróis ou em contos mitológicos. Ele era uma verdadeira fortaleza de Deus para sua nação. Ele era brutalmente carismático. O Espírito do Senhor se manifestava através dele, concedendo forças e habilidades físicas fenomenais. Sozinho ele estava enfrentando e eliminando o cativeiro imposto pelos filisteus sobre a sua nação. Em várias investidas de Sansão contra os filisteus, ficou comprovado que ele era imbatível. Ninguém poderia vencê-lo fisicamente, nem mesmo todo um exército. Com uma queixada de jumento, ele feriu 1000 homens de uma vez. E através de muitas outras investidas, foi crescendo em fama, se tornou a maior dor de cabeça dos seus inimigos. Mas a fraqueza de Sansão começa a transparecer quando ele parece ignorar que poderia ser traído pelos seus sentimentos. A causa de Sansão como juiz e defensor de Israel não se delimitava apenas na esfera humana, contra os filisteus, mas tinha uma real conotação espiritual. É muito interessante notar na história de Sansão como, apesar dele estar obtendo vitórias aterradoras no âmbito humano, ele estava perdendo terreno espiritual. Isso em muitos casos pode ser explicado por essa lei moral. Poder e fama, sem o temor e o zelo de Deus, podem ser elementos catalisadores para a fermentação e o controle do espírito de sensualidade, e o resultado disto é sempre catastrófico e escandaloso. Esta é a mortal transgressão da debilidade sentimental crônica, que tem aleijado o destino e subvertido o futuro de muitas pessoas promissoras. As pessoas conseguem enfrentar muitos ataques e resistências na vida, até que precisam enfrentar os seus próprios sentimentos. Em poucos instantes, a pessoa está nocauteada pela paixão, beijando a lona espiritualmente, negociando princípios, rebelando-se contra os seus líderes, abandonando o chamado de Deus e duvidando das suas mais importantes convicções. Rota de decadência.
Como já temos dito, para toda queda moral existe uma escada com degraus de princípios quebrados e leis violadas. Vamos analisar esta rota de fracasso na vida de Sansão através dos 3 principais episódios da sua vida. Primeiro episódio, o casamento de Sansão. E desceu Sansão a Timnata, e vendo em Timnata uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-se a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnata, das filhas dos filisteus, tomai-ma por mulher. Juízes 14, 1-2. A cobiça vencida pelos olhos. Primeiramente, percebemos a vulnerabilidade de Sansão à cobiça. Apesar de seu vigor físico, ele parecia não ter forças suficientes para dominar a si mesmo. Ele simplesmente viu, desejou e se subjugou à cobiça, obedecendo ao seu imediatismo sentimental. Esta é a primeira característica de alguém a quem o Senhor não está mostrando o caminho que deve escolher. O caminho que Deus nos aponta a escolher tem sempre a marca da cruz. Ele é estreito o suficiente para peneirar os nossos desejos e sentimentos frenéticos e compulsivos. Sem perceber, Sansão estava começando a perder o controle da situação espiritual. Ao endossar o seu desgoverno sentimental e subjugar-se à cobiça, Sansão estava fazendo dos seus próprios sentimentos um terrível inimigo espiritual. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-ma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Juízes 14, 3. Sansão quis tanto agradar os seus olhos que acabou ficando sem eles. Neste texto, vemos um erro duplo. Desacatou o conselho dos pais. É necessário estar sempre batendo nesta tecla. Há consequências de não honrarmos os nossos pais, violando mandamentos ou desacatando conselhos que estão em desarmonia com a palavra de Deus, são amaldiçoantes. Principalmente no caso de Sansão, que era um homem nazireu, Juízes 3, 13, 14 e 5. Ou seja, seus pais é quem haviam assumido a responsabilidade de ajudá-lo a não pecar contra o voto feito a Deus, que lhe concedia um plano especial de vida. Porém, Sansão, delirando por confiar no seu carisma, estava desprezando a mais forte proteção espiritual que possuía, o conselho de seus pais. A velha história se repetindo, a arrogância de exaltar o carisma em detrimento do caráter, da submissão e da humildade. Ignorantemente, Sansão já estava vulnerabilizando seu voto. É importante fazer um breve resumo de algumas das sérias consequências de desonrar os nossos pais, as quais se cumpriram literalmente na vida de Sansão. Encurtar a vida. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo 25. A Bíblia de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela corta para a bênção e para a maldição. A promessa da obediência ao 5º mandamento é vida longa e abundante. A sentença da desobediência é a morte prematura, a vida marcada por muitas frustrações, tendências depressivas e alternativas de sobrevida. Não é de se admirar que Sansão tenha morrido prematuramente. Maldições. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Deuteronômio 27, 16. Uma inumerável gama de adversidades como vícios, problemas psicológicos e sentimentais, problemas financeiros, tormentos espirituais, enfermidades, problemas crônicos de relacionamento de temperamento são respaldados pela atitude de desprezar os pais. Devido a isto, Sansão foi um homem atormentado temperamentalmente e perseguido sentimentalmente. Vamos mostrar. Cegueira, vida de tropeços. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro arrancarão e os pintões da águia o comerão. Provérbios 30, 17. Sansão teve literalmente os seus olhos arrancados pelos filisteus. Algumas maneiras dessa cegueira se expressar seriam não encontrar soluções e direções na vida, praticar os mesmos erros que condena, cair em ciladas do inimigo, acreditando em suas acusações, e mentiras sobre Deus, sobre as pessoas e sobre si mesmo. Quando Jesus abordou os fariseus, enquadrando-os na profecia de Isaías, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis e não entendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Mateus 13, 14. A causa que ele aponta é que aqueles homens religiosamente invalidaram o mandamento de honrar os pais através do Corban, oferta ao Senhor,
que por sua vez nada mais era do que um pretexto espiritual para estarem desobrigados desta responsabilidade. Mateus 7, 6, 12. Eles contraíram uma insensibilidade espiritual tão aguda que chegaram a planejar e executar a morte do Messias, tão prometido e esperado por séculos e principalmente por eles mesmos.